O Sr. Secretário de Estado falou muito bem nas questões ligadas à agricultura. Nós temos visto, um pouco por toda a Europa, por vários Estados-membros, os agricultores a manifestarem-se, inclusive em Portugal. A PAC, quando foi pensada, enquanto política agrícola comum, foi no sentido de garantir rendimento aos agricultores, rendimento justo, e ao mesmo tempo permitir que fosse possível que os nossos consumidores pudessem aceder também a preços, digamos assim, justos e acessíveis nas prateleiras do supermercado. Neste momento, os agricultores enfrentam desafios muito grandes relativamente àquilo que são o aumento dos custos de produção, dos fatores de produção, relativamente também a questões relacionadas com imposições que advêm do Pacto Ecológico Europeu, que os agricultores querem cumprir, mas não querem que ele seja imposto e construído contra os agricultores, mas com a participação dos próprios agricultores. Depois há questões relacionadas também com a Ucrânia e, designadamente, o que se passa com a passagem dos produtos agroalimentares ucranianos para alguns países também da União Europeia, e tudo isso tem levado a que haja estas manifestações todas que nós temos vindo a assistir. Acresce ainda a questão de alguns dos países também que estão contra a ratificação do Tratado do Mercosul. Nesse sentido, perguntava ao Sr. Secretário de Estado se considera possível que a Comissão Europeia reveja e flexibilize as regras do Pacto Ecológico Europeu em defesa das reivindicações dos agricultores europeus e relativamente ao pedido de suspensão da ratificação de acordos comerciais, como o da União Europeia com o Mercosul, qual a posição do governo português. Lembrando, e como disse muito bem o Sr. Secretário de Estado, que recentemente no discurso da União, ou do Estado da União, a Sra. Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, ela própria disse que era preciso rapidamente encetar um diálogo com os agricultores, porque era expectável, efetivamente, que, fruto de todas estas circunstâncias, a perda do rendimento dos agricultores fosse algo claro e que, portanto, nós tínhamos naturalmente que assegurar a segurança alimentar da União Europeia e precisávamos que os agricultores estivessem motivados e mobilizados para continuar a produzir. Muito obrigado. Quanto ao Sr. Deputado Paulo Ramalho, que suscita o tema da agricultura, a agricultura não pode, a meu ver, e não deve ser vista aqui, o setor agrícola, o apoio ao setor agrícola e o reconhecimento da sua importância estratégica na economia europeia, não pode ser vista em contraponto, ou em colisão, ou em conflito com os objetivos do Pacto Ecológico Europeu. O que é preciso é encontrar um compromisso e uma forma de conciliação entre estes dois objetivos. Foi este mais ou menos o teor do discurso da Presidente da Comissão Europeia no discurso do Estado da União, com o qual eu não podia estar mais de acordo. Ou seja, não devemos ceder nem abdicar, nem voltar atrás no nosso compromisso com a transição verde e com a transição climática, mas temos que o fazer tendo em atenção os impactos que esta transição tem sobre determinados setores e, em particular, sobre o setor agrícola, e daí este diálogo estruturado que a Presidente da Comissão na altura anunciou e que já está a concretizar, e é preciso depois, nos instrumentos concretos, ter a sensibilidade e ter o bom senso e ter o cuidado de, mantendo o compromisso com a transição climática, fazê-lo de forma a cautelar os seus impactos mais severos, ou mais imediatos, ou mais drásticos, sobre determinados setores da nossa economia, em particular sobre o setor agrícola. E eu estou absolutamente convencido que esse compromisso é possível de se fazer, é desejável, e é nesse sentido que devemos trabalhar no plano europeu. Quanto ao acordo comercial com o Mercosul, Portugal, é sabido, já o discutimos aqui nesta Comissão várias vezes, é um grande apoiante da conclusão desse acordo e, em geral, dos acordos comerciais. Somos um dos países que tem defendido uma política comercial mais ambiciosa por parte da União Europeia. Lamentamos a posição mais protecionista e mais fechada que alguns Estados-membros têm tido nesta matéria. E eu devo dizer que a associação dos supostos riscos ou perigos do acordo com o Mercosul ao tema da agricultura é falaciosa, porque verdadeiramente o dossiê agrícola do acordo comercial com o Mercosul está fechado há bastante tempo, é aliás bastante favorável para a União Europeia, e não é isso sequer que está em discussão nas últimas negociações que estão em curso. E de resto, ao contrário do que acontece noutros Estados-membros, eu creio que o nosso setor agrícola em Portugal compreende bem a utilidade deste acordo na medida em que abre mercados aos nossos produtos agrícolas e, portanto, deve ser visto do ponto de vista das vantagens que traz, que os nossos agricultores devem saber explorar e aproveitar com a abertura de novos mercados tão importantes que são.
E, portanto, não temos uma posição fechada, protecionista, pelo contrário, entendemos que estes acordos de livre comércio são positivos, é bom que sejam positivos para ambas as partes, naturalmente, e no setor agrícola, em concreto, podem ter efeitos úteis, assim os saibamos aproveitar, e por isso mantemos a posição de defesa da conclusão deste acordo comercial.